Olá, estamos começando mais um Saúde em Alta Performance, direto aqui dos estúdios do SBA, para todas as plataformas digitais do Correio do Estado e de todos os nossos apoiadores. Gente, olha que bacana, vamos conversar hoje sobre a lesão mais comum de joelho, lesão de ligamento cruzado anterior. Convidei aqui o Dr. Guilherme Baruch, que vai estar trazendo um pouco mais de informação sobre essa lesão, como evitar, como é que funciona o pós-operatório e muito mais. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Saúde em Alta Performance. Olá pessoal, boa tarde. Gostaria primeiramente de agradecer o convite, por estar aqui no programa, e poder trazer um pouco mais uma informação de um assunto que é muito comum no nosso hábito, no nosso consultório, que é a ruptura do ligamento cruzado anterior. Guilherme, obrigado pela sua participação. A gente que agradece ter fechado a tua agenda lá, para estar vindo aqui ter esse bate-papo, esclarecer um pouco de informação sobre ruptura do ligamento cruzado anterior. É isso? Exato. Antes de você falar qualquer coisa, eu queria que você explicasse para as pessoas. A gente escuta muito no futebol, o cara bateu, rompeu, não sei o quê. O que é o ligamento cruzado anterior e se essa é a lesão mais comum de joelho? Exatamente, Cauê. Então, esse é um assunto corriqueiro nosso de consultório e o ligamento cruzado, ele é um tecido de fibra elástico, que ele conecta o osso do fêmur e da tíbia, ele fica no centro do joelho e ele atua ali tem algumas funções, que a principal dela é estabilizar a articulação, E ele é um dos ligamentos mais frequentemente que ocorre em ruptura, a lesão, e para você ter uma ideia, na atualidade, hoje são realizados mais de 1 milhão de cirurgias de ligamento cruzado anterior por ano. 1 milhão? Então, exatamente, isso aí é um dado americano, então a gente tem ideia, aqui não tem estatística atual, mas é uma coisa que a gente tem uma ideia da dimensão dessa lesão. É muita gente, hein? É muita gente. Vamos falar antes de continuar sobre mecanismo de trauma. Da experiência sua de consultório, o que você vê que mais rompe? Eu acertei que é futebol, é briga, é luta, o que é? Bom, corrida, o mecanismo principal de lesão é o que a gente conhece popularmente como movimento de pivô, que seria aquele movimento onde a pessoa vai estar com a perna apoiada no chão e o corpo vai torcer em cima do joelho, com o pé travado ao solo. Isso aí faz com que aumente a tensão sobre o ligamento e ele não resistindo ao mecanismo, ele acaba rompendo, Os principais esportes que no nosso cotidiano no Brasil ainda é o futebol, é a principal modalidade de esporte que ocorre esse tipo de lesão. Mas atualmente com o aumento de outras atividades físicas, como as lutas que você citou aí, é muito comum, o vôlei, basquete, o futebol americano, o rugby, são os que têm mudança de direção muito rápido, e contato, isso aí pode favorecer a lesão. E no nosso meio, tem aumentado muito a incidência dessa lesão, justamente por causa do aumento das lesões, dos acidentes de trânsito, principalmente acidentes de moto. Então isso aí também é uma epidemia aqui no nosso estado, e isso aí aumenta consideravelmente o número de lesões. Chute aí por cima, homem, mulher, faixa etária de idade. A faixa etária de idade normalmente 20 a 50 anos, que é o público mais ativo, quando a gente pensa na atividade física, certo? Mas só que entre homem e mulher, se a gente for pegar no global, o homem ainda tem mais lesão. É mais danado, né? É mais danado, Aquele atleta de final de semana, Não alonga. Não alonga, não faz um fortalecimento. Mas só que proporcionalmente, quando a gente compara em relação ao mesmo esporte, por exemplo, no futebol, a gente sabe que a mulher tem algumas fraquezas maiores que predispõem mais à lesão. Então, proporcionalmente, a mulher tem um aumento dessa incidência da lesão. A mulher tem uma fraqueza muscular inferior, que isso aí é um fator de proteção, que o homem tem a massa muscular melhor, E anatomicamente a mulher também tem algumas alterações internas do joelho que favorecem essa lesão. E fora que a mulher tem o ciclo hormonal, que também essas alterações hormonais favorecem também
aumentar a eu não chance sabia disso. de ruptura, né? Falando um pouco de ruptura, antes da gente falar de tratamento, diagnóstico, tem como classificar esses tipos de lesões? Vamos falar de ruptura parcial. Exato. Ruptura total, ruptura total. Aham, As certo. parciais, como que elas funcionam? São classificadas ou não? São, sim, não, exatamente. Primeiramente, a gente classifica em parcial e completa, né, a ruptura do ligamento cruzado, e dentro da completa ainda a gente pode graduar, né, em 3 estágios, né. Então, dependendo disso aí, vai depender muito da avaliação clínica do médico, que na hora de palpar o paciente e fazer os testes indicados nessa lesão. Tá? E isso aí vai variar para indicar o tipo de tratamento, né? E qual que é a melhor técnica utilizada, enfim. Antes então, a gente vai de entrando tratamento, você falou, lógico, a anamnese clínica ela é fundamental, sem dúvida. sempre dúvida, mas padrão ouro de exames, para esse tipo de lesão, qual seria? Hoje, atualmente, a ressonância magnética é o padrão ouro, tá? Alguns exames que são rotineiros, quando o paciente sofre essa torção, esse trauma, né, que a gente tem que sempre excluir outros tipos de lesões, né, uma fratura, Sim. uma luxação. Então, assim, é de praxe, na fase aguda, solicitar uma radiografia, né, que a ressonância é um exame que às vezes demora mais para o paciente conseguir fazer, sair resultado e tudo mais. Mas o diagnóstico mesmo, para você ter ideia, Cauê, a parte clínica é fundamental, é soberana. A gente consegue já dar o diagnóstico no consultório desse tipo de lesão. Ela é bem específica. Bem característico. E a ressonância nos ajuda a ver a gravidade da lesão, o grau de lesão, parcial, completa, e principalmente para avaliar as lesões associadas que podem vir, por exemplo, lesões de cartilagem, lesões de menisco, outros ligamentos que podem estar associados, né? Então, assim, por isso que a gente solicita normalmente esse tipo de exame. Guilherme, vamos entrar na faca, tá bom? Vamos lá. Todo tipo de lesão de ligamento cruzado anterior necessita de uma abordagem cruenta ou não? Não necessariamente, tá? O que vai mandar a definir a conduta em cada paciente realmente é o grau de atividade desse paciente, né? Hoje, a gente sabe que a principal indicação para a gente pensar num tratamento cirúrgico, num paciente jovem ativo, é porque a gente sabe que a falta do ligamento vai causar uma alteração na biomecânica da articulação, que leva a uma consequência a médio prazo, depois de 3, 5, 10 anos, podendo levar a alterações degenerativas precoces, uma artrose, pode acontecer ruptura dos meniscos por causa da falta do ligamento. Aí esse ligamento, como ele tem baixo potencial de cicatrização, por isso que na maioria das vezes a gente acaba aconselhando o tratamento cirúrgico. Só que aquele paciente com mais idade, um sobrepeso, que não pratica nenhum exercício, não tem uma atividade laboral, um trabalho que sobrecarrega aquela articulação, a gente pode até inicialmente tratar conservador, né? E acompanhar o caso para ver como que ele vai evoluir, qual que vai ser os sintomas deles, né? Eu não sabia que tinha dificuldade de regeneração. Sim. Eu achei que era uma regeneração acelerada, por ser um ligamento que é usado muito, né? Não tinha essa informação. É que na verdade, o líquido da articulação, ela prejudica a cicatrização dos ligamentos internos. Por isso que a gente tem os ligamentos colaterais, que são os periféricos, que esses sim cicatrizam de maneira mais rápida e sem cirurgia a maioria das vezes. Como que é a cirurgia de uma ruptura clássica aí, de um ligamento cruzado anterior? Atualmente o padrão ouro é a cirurgia por videoartroscopia. E é rápido? É uma cirurgia relativamente rápida, né, em torno de 60 a 90 minutos, né? São acessos minimamente invasivos, são 3 cortes pequenos, tá? A diferença só que como esse ligamento já não tem mais o tecido elástico, quando rompe, ele esgarça, então a gente não consegue reutilizar o mesmo tecido para reparar ele, fazer uma sutura, por exemplo. Se coloca outro tecido paralelo? A gente utiliza um enxerto normalmente que é retirado do próprio paciente, né? Então, a gente tem algumas opções de enxerto ao redor do joelho, né? Mas se faz na mesma área cirúrgica? Na mesma área cirúrgica. Não tem outro leito de doação? Nada. Você tira dali e põe ali? Tira dali e põe ali, né? Tá. Atualmente, a minha preferência técnica
eu retiro um pedaço da musculatura posterior da coxa, que daí a gente prepara ele para colocar como enxerto ali. Tá? E esse enxerto demora um tempo para cicatrizar e é fixado com alguns pequenos implantes, assim, minimamente invasivos. Eu entendo um pouquinho do que você está falando, mas você falando desse jeito, o cara assusta ali, Guilherme. Ele fala, Exatamente. rapaz, eu rompi o ligamento anterior, o cara vai arrancar um bife da minha coxa, entendeu? Como é que é essa recuperação? Ela é tranquila? Eu estou falando em cima de uma cirurgia de rombo clássica, entendeu? Clássica. Você fez esse tipo de abordagem cirúrgica de três acessos minimamente invasivos, fez essa retirada do enxerto posterior da coxa, colocou. Como é que é o pós-operatório desse paciente? 90 minutos ali, acabou, ele vai lá para o leito, no outro dia deve ter alta. Uhum. Como é que é depois? Hoje, atualmente, a gente até faz o que a gente chama de day clinic. Às vezes o paciente vai embora no mesmo dia, a recuperação é bem acelerada, realmente. Como esse enxerto, atualmente, ele vai estar sobre fixação, normalmente a gente utiliza um parafuso para fixação, tá? Ele não tem problema a gente descarregar peso já de imediato nesse joelho. Então, não? Assim, o cara pode? Já pode de imediato sair andando. Você está brincando? Exatamente. Então, assim, hoje a revolução, até mesmo a questão da fisioterapia, a reabilitação precoce, a gente já começa no intra-hospitalar, durante a internação, já começa a fazer a reabilitação. Poxa. E no dia seguinte começa já alguns exercícios, tá? Principalmente para a musculatura da coxa, que ajuda ali a estabilizar a lesão. E a coxa é impressionante, o quanto que em uma semana o paciente pós-operado, ele perde massa muscular no início. Então, a pessoa que está pós-operatório, né, realmente ocorre uma atrofia importante. Então, quanto mais cedo a gente iniciar a reabilitação, esse trabalho com a musculatura, então mais rápido ele retorna às suas atividades cotidianas. Mais rápido quanto? Eu falo para meus pacientes, depende da atividade laboral, o exercício é a parte. Tá? Porque, assim, dependendo do tipo de atividade, até a gente vê pacientes voltando com 25, 30 dias voltando a trabalhar, porque é um período que eu gosto de liberar o paciente para começar a dirigir a partir de 20 dias, 30 dias. Tá. A atividade vai dar uns 60 dias, ele volta. 60 dias volta tranquilo para trabalho. Que é o tempo de regeneração. Daí, para a questão de atividade física, porque a maioria dos pacientes nos questionam isso, vou poder voltar a jogar bola? Com certeza, esse é o principal objetivo da cirurgia. Sim, senão não, né? Exatamente. Então, isso aí, a cirurgia, o ligamento pode levar até 6 a 9 meses para cicatrizar no osso, esse enxerto. Então, assim, a gente tem que ter cuidado antes de liberar esse paciente para qualquer tipo de atividade física, principalmente o exercício que demanda mais movimentos que a gente comentou aqui, de giro, salto, e a academia, musculação por reforço muscular, eu costumo liberar em torno de 3 para 4 meses. Tá? Nesse período inicial, os primeiros 3 meses, é fundamental a reabilitação com a fisioterapia. É o que vai definir o sucesso da cirurgia, né? Com certeza, sem dúvida alguma. Tá bom. A gente trabalha muito em equipe multidisciplinar, né? Médico, fisioterapia, nossa especialidade não tem como trabalhar isoladamente sem essa área também. Entendi. Então, praticamente já vou até operar um joelho depois dos seus esclarecimentos aqui, viu? Vamos lá, fica o convite para quando quiser acompanhar uma cirurgia lá. Vai ser um prazer. À disposição. Cara, queria agradecer a tua vinda aqui, mas antes disso, queria que você desse um recado para as pessoas aí. Quem jogou bola, machucou o joelho, chutou, tropeçou, se acidentou e tiver com alguma lesão de joelho, quiser entender um pouco mais sobre o mecanismo, como que isso funciona, como é que essas pessoas, elas te acham, Guilherme? Quem quiser saber mais a respeito desse assunto ou qualquer dúvida em relação à área ortopédica, à cirurgia do joelho, fico à disposição, tá? Meu consultório fica na Rua Amazonas, 1272, Clínica Inova, tá? Mas também vocês podem me mandar perguntas via WhatsApp, no telefone 98108-6134 e também seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá? Dr. Guilherme Baruch, tá? Muito obrigado.
Guilherme, um compromisso que eu faço com todo mundo que senta aí, se te chamar lá no Instagram, você responde? Opa, eu que Você respondo. mesmo? Tem esse compromisso teu aqui? Com certeza. E Então sou tá eu bom. mesmo, não Ó, tem que eu vou nenhuma testar empresa, lá, não. se tiver outra pessoa respondendo, eu vou cobrar de Não, você. Pode cobrar. E resposta rápida ainda, hein? Meu irmão, quando tiver novidade, quando tiver alguma coisa, o Saúde em Alta Performance e eu e o Correio do Estado estamos de portas abertas, tá bom? Muito obrigado pela sua vinda aqui. Eu que agradeço, Cauê, toda a equipe aí que me recebeu de braços abertos, tá? Fico muito satisfeito em poder trazendo um pouco do nosso dia a dia aqui, né? E poder discutir um assunto que é muito comum e é dúvida de muita gente que está em casa. Obrigado, meu irmão. A você que nos acompanha, um forte abraço e até a semana que vem.